Sport, que tinha vencido o Fluminense por 1-0 na última rodada, vence o Corinthians também por 1-0. Vitinho e Faraldo, o pós-jogo hoje, um pós-jogo difícil com vocês aí, infelizmente passa um pós-jogo ruim para vocês fazerem aí hoje. Complicado, mas valeu, Felipe. Obrigado mais uma vez aí pela narração. Forte abraço para você e tamo junto. Até a próxima. Quem sabe com uma vitória corintiana, né? Obrigado vocês aí, galera. Bom pós-jogo aí, bom trabalho e até a próxima. Abraço. Valeu, obrigado, Felipe. Um Valeu, abraço. Felipe. Valeu. Pois é, cara. É isso. O Felipe já saindo aí, deixando a gente. Mas, pô, mais um pós-jogo complicado pra gente, né, Farol? Fala a verdade. Não, complicadíssimo, velho. Complicadíssimo. Aí tá falando aqui nos comentários, pô, mas tá botando nas costas do Otero. Não é isso. Não é isso. Acaba sendo simbólico você pegar até o jogador que ele justamente estava sendo eleito melhor em campo porque ele sempre puxava para ele a responsabilidade de resolver. Hoje, nem ele fez isso, né? E aí precisou entrar um Léo Natel para puxar a responsabilidade, dar uma pancada de fora da área, de querer resolver. Ou agora o Gustavo Mantuan também, de fora da área, tentando chutar. Cara, é difícil até enumerar o que falta pro Corinthians, porque a impressão é que falta tudo. Falta tudo. A defesa do Corinthians, cara, é surreal. A gente vai discutir isso aqui no pós-jogo. O Iago Rudá tá entrando aí, o Rodrigo Vessoni também. Mas, cara, a defesa do Corinthians é surreal esse dado de que o Corinthians toma gol. Das 11 partidas que o Corinthians já fez nesse Brasileirão, o Corinthians tomou gol em 10. Ele só não tomou contra o Grêmio porque o Diego Souza chutou para fora o pênalti. 10! A defesa do Corinthians... E podia ter tomado uns 3 hoje, fácil, se não fosse o Cássio. Isso todo jogo, cara. Por isso que eu acho surreal o Cássio ter sido um dos jogadores mais cobrados naquele protesto. Se não é o Cássio, o Corinthians hoje estava lanterna desse campeonato. Uma lanterna mesmo, assim, não é exagero nenhum. O Corinthians está com 12 pontos hoje, tá a 4 pontos da lanterna. 4 do Goiás. Da tá lanterna, hein? Da lanterna, hein? Tá a 2 pontinhos lá da zona de rebaixamento, continua, só que agora os outros times vão jogar, né? E aí é possível que o Corinthians entre nessa zona de rebaixamento. Cara, e a gente aqui que nem os idiotas, né? No começo da transmissão, falando: será que não é 5 pontos da zona da Libertadores? Sim. Parabéns pro esporte do Jair Ventura. Parabéns pro esporte do Jair Ventura. O Jair Ventura entrou no esporte, entendeu o que precisava fazer, precisava arrumar casinha, defesa e tal. O esporte hoje é o 7º colocado do campeonato, com os mesmos 17 pontos de Flamengo e Vasco, que estão se classificando ali para pré-Libertadores hoje. O esporte. Cara, jogou Corinthians e Esporte. Joga Corinthians e Sport. O vencedor desse jogo tá ali em cima brigando por zona de classificação de Libertadores. O perdedor tá ali embaixo brigando contra a zona de rebaixamento. Num cenário natural, quem que você imagina que são os times a desempenhar essas posições numa disputa de campeonato brasileiro? Pô, o Corinthians tá ali em cima brigando. Entendeu? E com todo respeito ao esporte, não à toa foram buscar o Jair Ventura para resolver os problemas defensivos e tal, mas rapidinho, ó, já subiu e já evoluiu o esporte. O Corinthians parece que ninguém dá jeito. Eu tava falando nas redes sociais sobre como o Corinthians tem uma dificuldade absurda para atacar. Mas é absurdo. Isso fica muito explícito quando você compara com o seu próprio adversário. Como é fácil para os adversários do Corinthians construírem jogadas. O Corinthians joga contra o Sport, parece que ressuscita o Sport. O Corinthians joga contra o Bahia, mesmo que ganha, parece que ressuscita o Bahia. O Bahia que o Corinthians ganhou passando sufoco, o Bahia era em sequência. Se você pegar os últimos 5 jogos ali do campeonato, o Bahia era o pior time do campeonato naquela sequência. A pior, assim, trágico que estava acontecendo com o Bahia. Tanto que o Mano Menezes tinha sido recém-contratado lá. E o Corinthians fez o Bahia parecer o Barcelona jogando em Itaquera. Porque apesar de ter ganhado, o Bahia pressionou muito o Corinthians. Todos os times têm muita facilidade para atacar o Corinthians, cara. Mas muita. Eu fico até impressionado de ver tanto torcedor de São Paulo pé da vida com o Diniz, falando, nossa, como o São Paulo é fácil de tomar gol. Vem torcer pro Corinthians, então. É bizarro. O Corinthians perdeu completamente, cara, e não é de hoje, não é culpa do Thiago Nunes. O Corinthians perdeu aquela identidade de ter uma defesa respeitada. Hoje ninguém respeita o Corinthians. Parece que jogar contra o Corinthians é jogar contra um time que tem a defesa mais ridícula do campeonato. Mesmo você tendo jogadores como o Fagner, como o Gil, como o Cássio.
Começa aí o problema pra mim. É desesperador o Corinthians ter 11, de 11 jogos do campeonato, tomar gol em 10. O Corinthians é a terceira pior defesa do campeonato. O Corinthians não é um time equilibrado, cara. Não é uma coisa uniforme, entendeu? Não tem equilíbrio, não tem a ligação da defesa pro ataque, não tem ataque. Tem um Jô extremamente subutilizado. Mas extremamente, cara. O Jô, ele tem potencial para ser o melhor centroavante do Brasil. E quantas bolas chegam no Jô num jogo? Pô, o Corinthians passou uma semana treinando com ele. Uma semana treinando. E como que me apresenta isso de futebol? Mérito pro esporte do Jair Ventura também, não é só demérito do Corinthians. Mas, pelo amor de Deus, uma semana treinando. E o time erra em tudo, as mesmas coisas, os mesmos jogadores. É verdade. Pelo amor de Deus, é muito difícil, cara. Seja muito bem-vindo, Iago Rudá aqui. Salve, Iagão. Antes de passar rapidinho aí pro Iago, só mandar um salve pro Vinícius Souza, que deixou o superchat pra gente. Joey Fagner muito mal fisicamente. Cantígio não pode ser banco. Corinthians não sabe usar as invertidas de bola dele. Everaldo, horrível. Essa é a opinião do Vinícius Souza, deixando o superchat pra gente. Mas cara, complicado realmente. É o Jô muito mal. Na verdade, não é nem questão do Jô muito mal. Ele tá muito mal fisicamente. O Fagner também tá muito mal fisicamente. Mas a bola não tá chegando, né, cara? Então é complicado. Mas fala aí, Iagão. Desculpa te cortar. Seja bem-vindo aí, mano. Fala, Vitinho. Muito boa noite. Fala, Faraldo. Boa noite pro pessoal que tá acompanhando aqui o pós-jogo do meu timão. Derrota do Corinthians pro Sport lá na Ilha do Retiro. O Corinthians de novo se complicando no Campeonato Brasileiro, né? Quando eu entrei aqui, o Faraldo tava metendo pau aí no Corinthians. E dizer que eu concordo, assim, a maior parte das coisas que o Faraldo falou, eu concordo. O Corinthians teve uma semana para treinar, não conseguiu fazer uma boa apresentação contra o Sport, um time que tem uma dificuldade muito grande de criação, né? O Corinthians, eu não tenho os números aqui, mas no segundo tempo teve muito mais a posse da bola, praticamente só o Corinthians ficou com a posse da bola lá contra o Sport, mas a verdade é que deu um chute só perigoso no Léo Natel ali já no último minuto, do 45, 46. No primeiro tempo, o Corinthians não deu nenhum chute a gol, na mira, dentro do gol. O Corinthians não acertou um chute. E no segundo tempo foram 2. Esses 2 aí, provavelmente, do Leonatel e do Gustavo Mantua. Foram os 2 chutes, as 2 finalizações. Os dois já nos acréscimos, né, cara? Porra. Enfim, mais uma atuação ruim do Corinthians. Eu acho que cada vez mais se desenha uma briga aí pelas últimas posições, né? Eu acho que não é exagero algum a gente dizer aqui que o Corinthians vai brigar para esse ano para ficar na Série A, né? Tá com 12 pontos em 33 disputados, é um aproveitamento de rebaixado hoje. Então é uma situação muito, muito ruim, apesar de que eu ainda acredito que a equipe tende a melhorar com o Diego Coelho no comando, mas a situação é dificílima para o Corinthians, a situação que preocupa aí para o Campeonato Brasileiro. Só mandar um salve, Faraldi, antes para o Daniel Pinheiro, que deixou o superchat para a gente, para o Cristiano Locks, que deixou o superchat para a gente, e o Alan Moreira, que deixou um textão aí para nós. Ó. Só tenho uma coisa a dizer: 2 pesos, 2 medidas. E o Everaldo não pode ser titular. Discordo que a culpa é 100% do Corinthians. Tem pontos positivos do Coelho. Essa vai na conta do Everaldo, colocando aí nitidamente a derrota do Corinthians hoje na conta do Everaldo. E o Caleb Andrade deixando: se não ocorrer uma mudança radical de postura defensiva e ofensiva, o Corinthians é um sério candidato ao rebaixamento. E é o que o Iago acabou de falar, é a porcentagem. Hoje o Corinthians, infelizmente, tem um aproveitamento de rebaixado. A gente não pode negar. Só mandar colocar o Vessa aqui, o Vessa já entrou aí para poder debater com a gente também. Fala aí, Vessa, seja muito bem-vindo novamente. Suas considerações do jogo por inteiro. Diga aí, Vessa. Vamos lá, tudo bem? Eu acho assim, era um jogo que também o Sport, na boa, o Sport não mereceu também vencer.
O Sport jogou melhor no comecinho ali, tanto que o Thiago Neves apareceu um pouco mais, mas depois que ele faz o gol, ele praticamente abdica de jogar e passa a marcar. É um pouco o que o Corinthians fazia, né? Aquele Corinthians, principalmente do Carille em 2017, ele fazia muito isso. Abriu o placar, acabou o jogo, era difícil, um time bem estruturado lá atrás, e o adversário ficava lá rondando a área, e o Cássio quase não fazia defesa. E hoje me pareceu ficou muito parecido o jogo, assim, o Sport saiu na frente, e aí ficou lá atrás, se defendeu, o Jair Ventura marca, ele sempre fez um sistema defensivo muito bom, e aí o Corinthians ficou lá atrás, nesse sentido, tentando, martelou, o Sport lá atrás, se defendendo, e aí, tanto que o goleiro basicamente apareceu naquele chute do Léo Natel, porque o Corinthians não conseguia entrar muito, jogava a bola dos dois lados, espetou tudo que tinha de gente, colocando caras pelo lado, um monte pelo meio, fez o papel que eu acho que tinha que fazer, de dar uma amassada, jogar no campo do adversário, mas aí você falta os caras diferentes, né? Eu acho que falta aqueles caras que chamam o jogo ali, dá um drible que ninguém tá esperando, uma enfiada de bola que ninguém tá esperando, sabe aquele lance diferente que faz que te dá o gol? Então fica aquele jogo que você parece que está amassando o adversário, mas o outro está mais controlado. O Corinthians fez isso muitas e muitas vezes, com muitos times. Eu cansei de ver o Corinthians fazendo isso, o adversário achando que estava amassando o Corinthians, e na verdade o Corinthians estava tranquilo ali, se defendendo e fazendo o papel, e o goleiro quase não pegando na bola. Então, mas eu acho que de verdade, de maneira geral, é um jogo mais para empate. Por que essa é a minha impressão? Basicamente pelo pênalti negligenciado. Você no mesmo jogo teve dois critérios, um o árbitro deu e o outro o cara não deu. Então aconteceu, isso é a terceira vez que acontece isso com o Corinthians no campeonato. A primeira foi lá na Arena do Grêmio, o Jô sofreu pênalti, depois duas faltas, né? Porque teve uma no Michel Macedo, mas vou parar na do Jô. Um toquinho por baixo, depois o Michel Macedo toca com o joelho por baixo no Diego Souza, mas assim, um toque minúsculo, aí ele deu pênalti. E aí do Fluminense a mesma coisa, pênalti para o Fluminense e o do Corinthians não. E hoje, para mim, é tão grave quanto o do Sul. Acho que o do Maracanã até deu para compreender mais o pênalti para o Fluminense, menos o do Corinthians, foi mais compreensível. O do Sul, até hoje, eu não acredito na diferença de critério, e hoje, principalmente na Ilha do Retiro, menos ainda, os dois pênaltis para mim claros, enfim. Então, por essa impressão do pênalti e pelo fato do simplesmente o Sport abdicar do jogo e ficar marcando, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, né? Mas eu acho que falta esse poder ofensivo para o Corinthians, uns caras ali que dá dois dribles e sai um cara na cara do gol, que enfia uma bola. O Luan tem esse poder, mas o Luan não entrou hoje tão bem. O Jô tem o poder de definição, mas não de criação desse tipo de jogada. Então aí o Corinthians fica ali martelando, jogando pelos lados, etc. E aí o adversário quase que ali se defendendo, meio burocrático, mas de verdade eu acho que o Corinthians e a diretoria precisam agir, porque não dá para ser esse critério o tempo inteiro de verdade. Para mim também não dá para ser esse tipo de alguma coisa que o diretor do Corinthians tem que falar, porque é o terceiro jogo, né? Cara, mas especificamente nesse lance, não que. Puta, é que tem tanta coisa do Corinthians pra gente analisar, e a gente acaba até perdendo tempo falando isso de arbitragem. Mas especificamente nesse jogo contra o Sport, não tem a questão de. Não é querer fazer o advogado do diabo, mas sem querer fazendo aqui. Não é a posição natural do braço do Everaldo estar daquele jeito no lance do pênalti. Então, pênalti. Enquanto que no caso do lance do Sport, o jogador do Sport está pulando. Não tem como você pular com a mão grudada no corpo ali, né? Ele está pulando com o braço mais ou menos aberto. Eu acho que pode ter sido isso. Durante a transmissão a gente teve essa discussão aqui de tentar entender qual é a diferença de um lance para o outro. Eu não ouvi na transmissão o que os especialistas, os ex-árbitros falaram, mas também em que se pese o árbitro mesmo, o Wilson, ele não foi nem chamado, né, para analisar ali no VAR. Foi simplesmente uma orientação ali que já veio do pessoal do VAR mesmo, da cabine, de que não foi. Enfim. O Salvio diz que os dois foram, na visão do Salvio, os dois foram pênalti, os dois para o Salvio foram pênalti. Eu achei do Sport pênalti, sim.
e como achei o do Corinthians, porque o jogador do esporte, ele sabe que ele não tem mais como chegar na bola com a cabeça, e ele abre o braço para ganhar um pouco mais de espaço mesmo, para a amplitude do braço dele, do corpo dele. Então, por isso que os dois, para mim, claramente foram pênalti, e o VAR sequer chama o árbitro, né? Isso que é mais louco ainda, as pessoas vendo aquilo pela televisão e não chamam, é falta de critério total. Você falou que o Andrés, a diretoria do Corinthians precisa agir e tal. Além dessa questão de arbitragem, o que a diretoria e o Andrés precisam fazer hoje, assim, com relação ao futebol do Corinthians? Porque tá muito ruim, cara. Esse negócio que a gente estava falando no intervalo sobre a dificuldade do Corinthians para criar, que é muito difícil, assim, cara. Todos os adversários que jogam contra o Corinthians parece que tem mais facilidade para criar do que o Corinthians. E muita gente nos comentários falando, pô, realmente, mas isso não é de hoje, né? Já 2019 foi assim, 2018 no time do próprio Jorge Ventura teve a oportunidade de pegar, já foi assim, mas também estava assim com o próprio Osmar Loss. A impressão é que desde que o Corinthians foi heptacampeão brasileiro, conforme esses jogadores mais talentosos que você falou, Vessa, o jogador que pode decidir e tal, pô, o que o torcedor do Corinthians não vai guardar com carinho das boas atuações, dos bons tempos de Jadson, dos bons tempos de Rodriguinho, né? De um Guilherme Arana que enxergava o Jô como o Jô merece ser enxergado, ou merecia, pelo menos, em 2017. A impressão é que o Corinthians foi depenado depois daquele heptacampeonato brasileiro, e aí vai ficando uma mistura de times que não é, na verdade, nunca um time bem pensado. Não existe um projeto de elenco do Corinthians, é a impressão que se passa. E aí vai sobrando para diferentes treinadores, você que sempre foi um defensor dessa cultura do Corinthians de ser um dos times que menos roda técnico no Brasil nos últimos anos, mas o Corinthians parece que está banalizando, né? O Corinthians hoje não é mais um exemplo para nada, né, a nível nacional de futebol. Foi tricampeão paulista, então fica uma coisa assim folclórica, né, da importância desses títulos clássicos e tal, mas a nível nacional, o Corinthians tem tudo, ao que tudo indica aí, para engatar dos últimos 3 anos uma segunda briga contra rebaixamento. Foi assim em 2018 e aparentemente vai ser assim de novo em 2020. Faraldo, aí é uma discussão mais ampla, né? Muito maior, é uma discussão mais macro, né? Realmente o Corinthians vai ter essa dificuldade, né? Não brigou pelo título brasileiro aí nesses últimos anos todos, desde que foi campeão em 17. Então, em montagens de elenco, pela dificuldade financeira, você precisa de ter muitas vezes até o elenco maior, até em termos de quantidade do que tem. Eu acho que de verdade, este ano vai ser um ano que o Corinthians, para mim, vai lutar ali pela vaga indireta, como eu disse. Só precisa realmente ficar esperto, pontuar logo, pontuar rápido, porque depois, se você já garante ali uma pontuação que vá brigar pelo 8º lugar, é difícil depois você brigar lá embaixo. Você brigando pelo 8º já nas primeiras 10 rodadas é muito difícil. Depois você vai trocar pontos. Você perde uma, mas ganha uma, estica de novo. Aí você perde uma, empata uma, ganha, estica um pouquinho. E você vai indo. Então você vai permanecendo. Mas se desde o começo você começa a flertar lá com o rebaixamento e fica ali a perigo, e aí você pega ali uns times que começam mal, que você não aproveita, depois esse time se acerta, que é o caso que pode acontecer agora, né? O Corinthians fica ali à beira de ir para o rebaixamento, dependendo do que vai acontecer, porque ele não vai jogar no final de semana, e isso, inclusive, pode vir a acontecer. Então, assim, que a sua discussão é uma discussão muito mais ampla, que valeria, duas lives inteiras para a gente discutir todos os problemas, e eu acho que o Corinthians agora, cara, basicamente ele tem que pontuar. Ele tem 12 pontos, o primeiro da zona tem 10, então se chega no final de semana aí, ganha Goiás, ganha Botafogo, ganha Red Bull, assim, você tem bastante gente ainda, tem o 14, o 15 e o 16, mas se você você pode acontecer de você ir para a rodada do meio de semana já na zona de rebaixamento. Por isso que a vitória hoje era fundamental. O Sport, por exemplo, foi para 7º lugar, abriu 5 do Corinthians. É muita coisa, né? Com todo respeito ao Sport, não dá, é muita coisa. Então é ficar esperto, porque a situação não é mole. Então eu acho que, de verdade, ao invés de pensar muito macro assim,
Você tem que agora, acho que, focar muito em arrumar o time logo, fazer pontuação e pensar nisso antes de arrumar de maneira mais macro. Arrumar o time agora, na opinião de vocês, por exemplo, arranjar um técnico, como o Alexandre Bispo coloca aí, Corinthians precisa de um treinador urgente. Aí ele diz que não passe pano para jogadores mimados. Não sei se o Coelho tem feito isso. Qual, na sua visão, Alexandre, o pano que o Coelho estaria passando aí para esses jogadores, enfim. Mas vocês entendem isso? Vocês acham que para momento assim a situação é de buscar, pelo menos monitorar, seguir de olho aí em treinadores no mercado, ou é o momento de você dar uma sequência para o Coelho, acreditar no trabalho dele, até pelo que ele fez principalmente no último jogo lá contra o Bahia? Faraldinho, eu entendo que o Corinthians precisa sim de um novo técnico, até porque por conta da situação ser um pouco alarmante para o Corinthians, você pode queimar o Coelho, que é um técnico completamente identificado com o Corinthians, é o técnico do Sub-20, o cara da base, que tem uma relação muito boa com os jogadores e que futuramente pode vir a ser o técnico do Corinthians efetivado, digamos assim. Mas eu vejo que o problema do clube, o que leva o Corinthians a estar nessa situação hoje no Campeonato Brasileiro é a formação do elenco no começo da temporada. O Thiago Nunes herdou um elenco que não era bom do Carille, ele não conseguiu trabalhar isso de uma forma legal no começo desse ano, e o Coelho está dando isso de novo. Então, eu acho que a solução para o Corinthians, para tentar ser um pouco mais competitivo nesse Campeonato Brasileiro e não lutar tanto lá embaixo, é trazer alguns reforços pontuais, assim, muito mais do que um treinador. O Coelho é um bom treinador. Hoje, eu acho que o Vessa, quando ele começou a falar, eu concordo muito com o que ele falou, assim, o Corinthians fez mais ou menos o que deveria ter feito, sobretudo no segundo tempo, né? Porque pressionou o adversário, ficou com a bola e dentro das limitações ficou jogando bola na área lá. E o problema é esse, não tem meio de campo, né? Um meio de campo criativo. Eu vejo, eu identifico que esse é o problema maior hoje do Corinthians, é a formação do elenco e a dificuldade de ter jogadores que conseguem propor o jogo, assim, conseguem criar jogadas e conseguem criar situações de finalização para o jogo ali dentro da área. Não sei o que o Vessa pensa aí. E aí, nesse sentido, se o Vessa quiser já pegar... Você tá mutado aí, Vessa. A chegada do Casares dá essa mudança de perspectiva? É suficiente? Não sei se é suficiente, mas ela dá uma perspectiva, porque é um cara que tem 1 contra 1, um cara que dribla, o cara que vai agitar ali na entrada da área, o cara que vai sofrer falta, o cara que vai fazer o adversário tomar amarelo e vermelho. É esse tipo de jogador, ele tem esse poder de fazer isso. Então, caras assim, eles te dão uma qualidade muito grande, eles fazem quem está do lado jogar. Por isso que eu acho que ele vai agregar muito nesse Corinthians, que, como o Iago disse aí, sofre muito do meio para frente, sem muita qualidade, né? Sem muito... Parece ser um time, às vezes, até robotizado ali, não tem muito jogo de cintura ali do meio para frente, e o adversário consegue marcar. É por isso que a gente, às vezes, fica com uma impressão de que o adversário parece que joga sempre bem contra o Corinthians. Todo mundo joga bem contra o Corinthians. A impressão que eu tenho é que todo mundo joga bem. Não tem um jogo que você fala assim, e esse time jogou mal hoje contra o Corinthians, hein? Perdeu porque merecia perder. Não, eu não consigo. Hoje o Sport me parecia o time mais bem organizado do mundo, mas é porque o Corinthians não tira muito o outro adversário da zona de conforto, entendeu? Parece que os momentos do jogo em que o Corinthians mais incomodou, e aí o Corinthians penou, porque é um momento que o Sport já está mais fechadinho ali, dificulta muito mais as coisas, foi nesse segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores. Apesar de não ter feito nada de substancial, assim, que você fala, nossa, deu um passe decisivo e tal. Mas eu senti, por exemplo, a entrada do Luan como um diferencial no sentido de você dar mais mobilidade ali para o meio de campo. O Cantillo é a mesma coisa, cada um dentro das suas características. O Luan com passes ali mais curtos, mais rápidos, o Cantillo com as invertidas de bola. São jogadores que não... Então, pensando aqui, no jogo a jogo, no que o Corinthians pode fazer para sair dessa situação, são jogadores que eles têm que ser titulares, né? Jogadores da qualidade de Cantillo, principalmente Luan. E aí vocês já imaginam isso para o próximo jogo, essas entradas desses jogadores, do próprio Casares, né? O Thiago Neves chegou outro dia e já jogou, o Jair Ventura já botou para jogo. Eu espero que pelo menos para isso tenha servido esse jogo, né? O Coelho, ou quem quer que assume esse Corinthians, perceber que,
há situações e situações, né? No cenário ideal eu até entendo você não querer colocar o cara de imediato no time, mas se o principal problema do time é não ter um camisa 10, não ter alguém que pense ali, que faça uma coisa diferente, você vai ter esse jogador no elenco, na minha opinião, você tem que botar para jogo, né? Para ontem. Ah, não, eu acho que sim. Até pela derrota hoje, muito provavelmente vai ser apressado essa situação do Casares para quarta-feira. Tem uma semana pela frente, o cara já está em São Paulo. Se fosse no final de semana, o Casares não teria chance de jogar. Não teria. Mas eu acho que em relação à quarta-feira, eu acho que a tendência, caso esteja tudo bem com ele, né, a gente também não sabe, é ele para o jogo, sim, e já, eu não sei se como titular, mas ele pelo menos ficar à disposição, entendeu? Sem dúvida nenhuma. E certamente, e aí tá, aliás, só um adendo, eu gostei até da entrada do Gustavo Mantuan, porque ele joga numa posição muito difícil, que ali, quase, às vezes, muitas vezes de costa pegando sempre dois volantes cão de guarda contra ele, etc. Entrou perdendo o jogo, mas eu achei que ele entrou com personalidade, ele entrou tentando achar o jogo ali no meio dos zagueiros, ele até teve um lance lá que ele errou feio, que não precisava, que o Otério estava aberto, era só tocar a bola pro Otério, ele tentou chutar, então assim, eu gostei da personalidade dele, cara, o Mutuo é muito bem falado, ele sempre jogou muito bem na base, ele é diferente, cara, esse moleque é diferente jogando, eu acho que é um moleque que vai poder ajudar, mas é aquela coisa, entrando com calma, não é para virar solução nenhuma, mas eu gostei, era só queria fazer esse adendo porque eu achei que ele entrou bem mesmo. O próprio Leonatel, as duas finalizações do Corinthians no jogo todo, que foram no gol, dentro do espaço do gol que fizeram o goleiro do Sport defender alguma coisa, foram chutes do Leonatel e do Gustavo Mantuan, agora no finzinho do jogo. Não, o verdade. Leonatel não entrou mal, não. Mas é isso que tá. Aí entra um pouco o que o Iago falou, que um pouco eu falei. Entra de novo naquele lance do que o adversário, você parece estar jogando bem, você parece que está amassando, você parece que está pressionando, mas o adversário está quase que confortável ali e o seu goleiro quase não fez uma defesa, entendeu? Agradecer o superchat da galera, quem tá mandando comentários também. O Cadu Fatini aí, Faquini mandou Xavier, Rony e Cantillo juntos. Pode ser. Muita gente criticando, né, que eu dei uma leve elogiada no Luan. Não é nem tanto uma elogiada, é mais uma cobrada, assim, no sentido de criar expectativas, sabe? Porque o cara precisa entregar alguma coisa. E muita gente falando que a questão do Luan é, ele não sente, né? Ele não parece se incomodar com a situação. Queria ouvir aí do Iago sobre isso. Eu sei que o Iago tem aí suas opiniões sobre o Luan. Cara, Ô, Faraldo, para ser bem honesto, assim, cada jogo que eu assisto do Corinthians e que o Luan participa, eu fico um pouco mais incomodado com ele. Porque o Luan entrou hoje no jogo, ele não conseguiu criar nenhuma jogada para os atacantes, ele não finalizou, ele perdeu bola fácil no meio de campo, ele pega a bola assim, domina e cara lento, sabe? Eu tô cada vez mais incomodado com o Luan. Eu ainda mantenho a minha fé de que ele vai conseguir desempenhar um bom futebol com a camisa do Corinthians. Mas ele precisa, né, cara? Precisa. Ele custou muito caro, ele custa muito caro mensalmente. Cara, mas o cara precisa entregar. Exato, cara. E definitivamente hoje ele não é o cara para entrar no segundo tempo, ou o cara para ser titular. Eu acho que tem outros jogadores aí no elenco com, sei lá, com mais vontade, ou que estão entregando mais do que o Luan. E eu fico me questionando também o que aconteceu com o Luan do começo do ano para cá. Nem precisa falar da época boa dele do Grêmio, lá que ele foi o melhor jogador das Américas, mas o começo de temporada do Luan, sei lá, até o jogo contra o Guarani do Paraguai, guardadas as devidas oscilações que ele teve, foi um começo de ano ok do Luan, assim, não foi um começo de ano ruim. E aí agora ele tá lento, ele não consegue rodar a bola, ele não consegue criar jogada, ele não abre espaço. A única coisa que eu vejo positiva do Luan é porque eu sinto que ele se movimenta bastante. Mas no resto, ele não desempenha nada do que ele deveria desempenhar dentro de campo. Eu tive essa percepção hoje, que o Corinthians ficou mais móvel ali, o meio de campo do Corinthians ficou mais agitado, né, por assim dizer, e criou mais possibilidades, forçou o próprio Jô a se movimentar um pouco mais, quando o Luan estava em campo.
O problema são as decisões, né, individuais do Luan, assim, a parte técnica mesmo. Parece que todas as tomadas de decisão mesmo são erradas. O Fábio aqui nos comentários, pô, vocês não leram meu superchat. Escreve aí, cara, sem mandar superchat, mas escrevendo a pergunta que a gente coloca aqui. E desculpa, às vezes a gente se perde aqui. O Dom Ferreira, por outro lado, aí tá na tela. Boa noite, família Meu Timão. Verdade seja dito, o Sport jogou no estilo que o Coelho quer. Marcação, pressão o tempo todo. Melhor o jogo pro Corinthians no estilo Coelho seria jogar sem centroavante? E aí é uma pergunta interessante, porque o Jô hoje foi um dos mais questionados aí pela torcida, né? Muita gente reclamando da atuação do Jô, seja da parte física, seja, enfim, do jogo mesmo, né? Da questão tática, de você comparar o que foi o Corinthians sem centroavante contra o Bahia e agora contra o Sport. Vocês acham que dá para colocar essa também na conta do Jô e que o Jô no time pode não ser a melhor ideia? Não, são análises diferentes. A primeira, para mim, é análise diferente. Uma coisa é o jogo. O jogo acho que não foi bem mesmo. Eu achava que ele ia ter mais mobilidade no jogo, ele estava melhor fisicamente, descansou. Eu achei que ele ia dar mais opção. E que ele realmente não foi bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é ele fora do time. Eu sou contra, eu acho que ele é um cara diferente, um cara que vai pôr a bola para dentro. Então, quando você tem um centroavante assim, o gol custa caro, né? Essa é uma frase que ela é muito válida. O gol custa caro. Então, nesse sentido, para mim, eu não tiro ele de jeito nenhum do time. Eu acerto os caras ali. Não adianta você tirar a flecha se o arco tá com. Você pode ter a flecha mais legal do mundo. Se o arco tiver com problema, não adianta nada você ter a flecha. Então, eu acho que esse é mais fácil você corrigir o arco do que a flecha, entendeu? Do que tirar a flecha. Até porque esse jogo do Bahia, as pessoas ficam com a vitória na cabeça. Mas o time tomou 2 gols do Bahia em casa. O time foi amassado. A bola passou do lado da trave 2, 3 vezes. O Corinthians foi amassado no segundo tempo. Então é que assim, como ganhou, as pessoas ficam com essa impressão. Mas o jogo em si, o Bahia não era para ter perdido do Corinthians. Exato. Ô, Vessi, e essa questão ainda sobre o jogo que o Faraldo levantou aqui pra gente, tem a questão que no segundo tempo, com o Sport, com a vantagem no marcador e jogando por uma bola no contra-ataque, é o jogo perfeito pra zaga, porque você fica ali com 2, 3 caras em cima do jogo, era o único finalizador do Corinthians na partida, e toda bola que vier chuveirada, a zaga do Sport tem ampla vantagem para tirar do que o jogo conseguir finalizar. Então o jogo, na minha concepção, na minha interpretação do jogo, ele é muito mais uma vítima da forma como o jogo estava sendo jogado do que uma má atuação em si. Mas eu concordo, ele não foi bem hoje, mas eu acho que ele não foi bem muito mais pela forma como a partida se desenhou para ele do que pela parte técnica propriamente dita. E puxando para o outro problema desse Corinthians aí, que a gente bate na tecla, né, do desequilíbrio, desequilíbrio em tudo, na formação do elenco e na prática mesmo, no jogo. Cara, fazia muito tempo que eu não vi o Corinthians sofrer tanto defensivamente. Nesse Campeonato Brasileiro aí, passados 11 jogos, o Corinthians tem a terceira pior defesa, tendo tomado aí 17 gols em 11 jogos, e desses 11 jogos, em 10 deles, o Corinthians tomou gol. Né? Só naquele 0x0 contra o Grêmio, que teve um pênalti desperdiçado pelo Diego Souza, é que o Corinthians não foi vazado. Como explicar isso? Porque me parece muito raso botar essa na conta do Thiago Nunes e falar, pô, o Corinthians tentou ali uma outra filosofia, um outro jeito de jogar. O Thiago Nunes mal conseguiu colocar qualquer coisa de filosofia dele em prática no Corinthians, a percepção que a gente vai tendo aos poucos. Mas o Corinthians morreu defensivamente, é muito fácil fazer gol no Corinthians também. Vai lá, Iago. O Faraldo, eu acho que, cara, eu acho que passa muito sim pelo Thiago Nunes. Na minha concepção, é uma forma de entendimento de jogo também, porque os times do Corinthians que tinham uma concepção de jogo defensiva, por exemplo, o time do ano passado, do Fábio Carille, era um time no qual os pontas defendiam, os laterais defendiam e os volantes, eles tinham uma função muito defensiva. Então, o coletivo pensava primeiro em defender do que em atacar. Com o Thiago Nunes, ele tentou mudar essa estrutura. Então, ele começou essa função dos pontas voltarem, eles tinham mais liberdade, os laterais, eles tinham mais liberdade também para avançar, e os volantes passaram a trabalhar muito mais a bola, que é a função
a função que os meias do Carille desempenhavam passou-se a ser feita pelos volantes, com o Thiago Nunes. Então, na minha interpretação, essa mudança na estrutura da equipe, do coletivo, fez com que a defesa ficasse muito mais exposta. Então, eu acho que agora o Corinthians precisa fazer um trabalho de reconstrução coletiva, pensando no jogo defensivo, para que esses números caiam. Assim, 17 gols em 11 jogos é um número muito, muito, muito alto, sobretudo para um clube que se acostumou a ter defesas sólidas. O Corinthians conquistou o que conquistou, com defesas muito boas, até quando teve times ofensivos, né, como em 2015, o ano do Hexa, né, a defesa do Corinthians era muito sólida, o jogo coletivo do Corinthians era sólido defensivamente, e eu acho que com essa mudança na estrutura, o Corinthians passou a ter esse problema. Então, eu acho, na minha concepção, tem muito sim a ver com o Thiago Nunes. Eu não sei o que o Vessa pensa, eu queria também escutar o que você pensa sobre isso, Faraldo, mas eu acho que dá para colocar boa parte disso nessa concepção de jogo que foi alterada no começo dessa temporada. Vai lá, Faraldo. Não, eu concordo com você, mas eu acho que tem algumas individualidades também aí que, cara, estão pesando muito. Você pegar o Fagner, por exemplo, tá jogando muito mal. Muito, muito mal. Não é de hoje da lesão na mão, inclusive isso é uma coisa louvável. O cara tá machucado e mesmo assim tá jogando. Mas tá jogando muito mal. O Gil, e aí sim, eu acho que pode até passar pela questão do Thiago Nunes, mas aí eu já acho que não é nem tanto uma coisa só do Thiago Nunes. O Coelho não parece ser muito diferente dessa mentalidade. Inclusive os times do Coelho, tanto na base quanto o que foi o sofrem bastante gol, né? O que foi o resquício de Coelho ali no Brasileiro de 19 também, foi a mesma coisa. Um time que vai pro ataque e que fica vulnerável na defesa. Então, eu acho que vai além de um nome, né? É um conjunto mesmo. Sim. E o Gil, eu acho que tá muito mal, por exemplo. Pelo menos para fazer esse tipo de jogo, nossa, é desesperador. Cada bola que volta para recomeçar com o Gil é uma demora, cara, para pegar a bola, para levantar a cabeça, para decidir o que fazer, para acertar o tempo de recepção da bola. Muito demorado. As bolas também ali do lado do Avelar parece que sempre queimam, né? Ali no bate-rebate da defesa. O próprio Piton, enfim, tá falhando menos do que o Sid Clay defensivamente, mas não inspira uma confiança que você sentia até um pouco com o Carlos. É um conjunto, né, cara? Não, concordo. E rapidinho, antes do Vessa complementar, eu falei o Thiago Nunes porque o Thiago Nunes foi o técnico do Corinthians nessa mudança de filosofia. Mas não é uma culpa do treinador Thiago Nunes. É uma culpa da consequência de mudar essa filosofia, que foi coordenada, encabeçada ali pelo Thiago Nunes. O Coelho, se o Corinthians começasse o ano sendo treinado pelo Coelho, também teria um número alto de gols sofridos, porque o estilo de jogo que o Coelho gosta, que é esse jogo intenso, esse jogo um jogo muito próximo, de linha alta, é um jogo propício a você tomar muitos gols, só que em contrapartida você também faz muitos gols, né? Enfim, eu queria escutar aí o que o Vessa pensa, porque esse é, na minha concepção, um dos maiores problemas do Corinthians hoje nesse Brasileirão, né? Tomar muito gol. Eu entendi o seu ponto de vista, eu acho que eu concordo com ele também. Eu fiz até um texto no meu blog, no meu timão, falando disso, de que o legado foi meio zero ali do Thiago para o Corinthians, né? Não deixou nada, né? Basicamente não deixou nenhum legado e perdeu essa parte, porque antigamente o Corinthians às vezes, por exemplo, pega o Carille de 2019, o time sofria pra caramba ofensivamente, mas você via ali que tinha um rosto defensivo ali, você percebia que tinha um trabalho defensivo. Agora nem isso tem, né? É o que vocês disseram, tá tomando gol todo jogo. Então só que agora o Coelho vai tentar acertar as partes ao mesmo tempo, na frente e atrás, e aí você não consegue dar ênfase em nenhuma coisa nem outra, e aí fica difícil de você conseguir se arrumar, porque hoje, por exemplo, a defesa se comportou ali razoavelmente bem, só que o ataque foi inofensivo, rodava, parecia estar ameaçando e não estava ameaçando nada o adversário. Então vai ter jogo, por exemplo, contra o Bahia, que eu achei que a defesa foi muito amassada ali, você dava para ter saído mais. Então, assim, são pequenas coisas que você tem que arrumar, mas são tantas pequenas coisas que você junta e aí você transforma isso. 5 derrotas em 11 jogos no Campeonato Brasileiro é bastante coisa, por isso que o Corinthians está nessa situação.
Tá certo. O superchat aí pintou também na tela agora do Sandro. O Jô não se movimenta, não passa para receber. Banco para o Jô já. Que é complicado. Você põe o Jô no banco, também quem que entra, né? Bozelli hoje machucado. Colocar o Cauê da base. Cara. E assim, pro centroavante se movimentar, você tem que ter meia que chega na área, né, cara? O Corinthians não tem jogador com esse perfil. Olha, é bom que o Casares chegue jogando muita bola, viu? Muita bola, porque tá precisando de uma mudança, um choque nesse Corinthians. Aí já falando sobre esse ataque, a gente finalizando, já chegando no fim aqui do nosso pós-jogo, vocês acham que vale insistir em pontas? Seja o Léo Natel, que hoje entrou um pouco melhor, mas aí no próximo jogo já cai, aí vão falar que o Gustavo Mosquito é melhor, aí o Gustavo Mosquito vai mal, aí alguém vai ressuscitar o Everaldo, e parece que fica essa troca eterna e, assim, me parece já uma insistência meio burra, porque são jogadores que cada um ali dentro das suas limitações, eles se esforçam, eles dão o seu máximo em campo, mas esse máximo parece não ser suficiente para realmente mudar o ataque do Corinthians de patamar. Não sei, é a minha opinião. Vocês acham que vale e que o Coelho seguirá insistindo? Ou agora tendo as possíveis voltas de a entrada, né, do Casares no time, o Luan agora ganhou uma sequência saindo do banco, quem sabe vire titular. Você já acha que dá para desenhar um Corinthians sem ponta, uma vez que o Corinthians não tem ponta? Ah, cara, mas vai precisar de treino, né? Não é muito assim, não é fácil, porque é muito mais fácil você abrir dois caras ali e jogar pelo lado do campo. É um sistema até de jogo, por isso que é muito utilizado por todo mundo. Eu acho ele é mais fácil para você ter um esquema sem muito ponta, que é mais ou menos o que o Flamengo faz com o Bruno Henrique rodando, o Gabigol. Eles não são nem pelo lado, nem eles não são nem pelo lado só do campo, nem centroavante, né? Eles rodam bastante. É difícil, cara. Você precisa ter caras bons e de qualidade. Normalmente o cara vai lá, joga um pelo meio, dois pelos lados e vai embora no 4-2-3-1, que é um sistema mais ou menos mais ou menos fácil de fazer, entendeu? Mas é nesse sentido que eu acho que, cara, talvez então precise de um treinador mesmo que chegue e que banque alguma coisa. Eu não sei até que ponto o Coelho tem um cacife assim, para extrair muito mais desse time. Não sei. Ô, Faraldinho, só uma coisa que eu tô lendo aqui nos comentários, tô vendo o pessoal pedindo o Coelho, pro Coelho sair, pro Corinthians contratar vários nomes aqui, Aguirre, Dunga. Eu só acho que assim, o Corinthians tem que ter cuidado, porque ainda tá na 11ª rodada. O Corinthians não pode ficar 11ª rodada, 12ª, né? Desculpa. O Corinthians não pode ficar mudando toda hora de técnico, de jogo, de estilo de jogo, porque essa é a receita do desastre, né? O Corinthians, por exemplo, no jogo contra o Bahia, teve 2 jovens jogadores que foram os destaques ali da partida, né? Muito também por ser a estreia deles, né? O Rony e o Xavier. Hoje aqui a gente já está discutindo de mudar totalmente o estilo de jogo, se vai com ponto ou não. Aí na próxima rodada ganha, parece que as coisas estão bem. Aí depois vai lá e perde e a gente já quer mudança e tudo mais. Eu só acho que esse é um terreno muito, muito escorregadio para o Corinthians nessa temporada. Sobre a sua questão dos pontos, cara, eu ainda manteria os pontos. Eu jogaria com o Léo Natel. Foi bem hoje. Eu acho que o Léo Natel tá fazendo bons jogos. Inclusive, quando ele chegou no Corinthians, eu tava com uma expectativa muito baixa, por conta do que ele já tinha jogado no São Paulo, por ter passado pelo futebol do Chipre, que não é um futebol de elite lá na Europa. Mas eu acho que é um cara que ele arrisca, ele consegue dar profundidade, e dentro da realidade do Corinthians, hoje a melhor opção ali para ponta. Então, sei, eu manteria ainda mais um pouquinho. O Corinthians tem um jogo em casa agora contra o Atlético Goianiense, é um jogo que dá para ganhar, né? Aliás, tem que ganhar do Atlético Goianiense. Então eu manteria, porque de qualquer forma o Corinthians precisa fazer gol, né? É isso. Tô lendo aqui, tentando acompanhar os comentários. Diferencial hoje, diz o Arthur, o time tentando e focado até o final. Fazia tempo que não via isso. Aí ele traz um diferencial positivo. Cara, assim, a gente tem essa percepção aqui no jogo, que o final do jogo foi um Corinthians ali que, né, tava tentando mais. Não à toa, as únicas 2 finalizações no gol aconteceram mais pro final, nesse momento de pressão do Corinthians, né?
Mas aí você vai decidir acordar. O próprio Otero também parece que ligou mesmo uma chavinha nele ali mais pro fim do jogo. Eu entendo que você diz que é legal esse foco ali mais pro final, tal, mantém focado, mas aí talvez tenha faltado isso então no começo do jogo, no primeiro tempo. Não sei, senti o Corinthians meio perdido. Queria então agradecer aí vocês pela participação aqui no pós-jogo, o Vitinho que agora está nos bastidores, se quiser aparecer aí. Se quiserem dar considerações finais. A minha consideração final vai ser perguntar para o Vitinho se a gente chegou aos 400 mil inscritos. Chegamos! Inclusive, é claro que eu entrei aqui para poder finalizar essa live do melhor jeito possível. Deixa eu só finalizar. Vai dando as considerações finais aí do jogo, de tudo Isso. bonitinho, que eu vou preparar aqui. A gente tem que colocar para as pessoas a rapaziada que está certamente triste aí com o Corinthians vai dormir com a cabeça quente, mas pelo menos tem aquela alegria final, a gente tentar dar um sorriso no rosto de todo mundo com aquela dancinha, a gente vai colocar lá caprichar, ainda mais que chegamos aos 400 mil seguidores aí, curtidas mas assim, meu destaque final aí é o Corinthians tem mais uma semana pela frente, é cuidar rápido para que o Casares fique bom logo e fique à disposição logo, porque ele vai ser importante quarta-feira. O Atlético de Goiânia está muito certinho, o time está bem postado em campo, está bem certinho. Vai ser difícil, vai ser um jogo bem complicado. E eu acho também que a diretoria precisa se posicionar. O Andrés, alguém da diretoria que se lance da arbitragem, no mínimo trazer aí à tona, porque não dá, desse jeito não dá. Mais um jogo com critérios diferentes, é o terceiro jogo já que o Corinthians paga por isso no Campeonato Brasileiro, então desse jeito alguém precisa falar alguma coisa, a diretoria precisa sair da moita aí, esse é o meu destaque final também. Boa, Vessa. Bem, já queria agradecer aí você, Vessa, Faraldinho, Vitinho, o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live do meu timão, do pós-jogo. Infelizmente, noite de derrota do Corinthians, né? Mas meu destaque aí eu vou deixar, como o Vessone já tinha falado, para o Gustavo Mantuan. Não, Gustavo ou Guilherme? Eu me confundo com os irmãos. Gustavo. Guilherme é o que está em Portugal. Para o Mantuan, entrou bem, é um cara que pode fazer parte desse elenco aí numa posição muito, muito importante, que o Corinthians tem uma deficiência muito grande, né? Vai chegar o Casares agora, tem o Luan, tem o Arauz, Gustavo Mantuan, mais um jovem jogador da base, eu achei que entrou bem, apesar de ter jogado muito pouco. Espero que ele brilhe aí com o Diego Coelho nessa temporada e que ajude o Corinthians a sair dessa péssima fase aí no Campeonato Brasileiro, né? Bom, eu vou destacar aqui como coisa final, então, o Cássio. Para mim, o Cássio, mais uma vez, aí, se o Corinthians não toma uma goleada, um vexame, é na conta do Cássio. O Cássio sempre fazendo defesas importantes. Acho que se todo mundo corneta o Cássio com veemência, assim, que fica contabilizando a quantidade de falhas do Cássio, né? Por quantos gols o Corinthians tomou, quantos pontos o Corinthians perdeu por causa de falhas graves do Cássio. Se essas pessoas também contassem quantos milagres o Cássio faz por jogo e quantos pontos o Cássio garantiu para o Corinthians, o Cássio monstro, cara, monstro. De novo, fez defesas importantes hoje e tá carregando nas costas aí, olha, rapaz, brincadeira, o que o Cássio tá carregando nas costas nesses últimos anos de Corinthians. Demais. O meu destaque final vai para o Léo Natel. Eu acho que também, se com a opinião do Vessa, tem que ser titular no lugar do Everaldo. Ali, se é para jogar com ponta, tem que colocar ele. Ou que seja também, o Gustavo Silva ele já tinha caído um pouco, né, de rendimento nos últimos jogos. Então, acho que o Léo Natel vem entrando bem também. Se tiver que jogar com ponta, ele que entre como titular nos próximos jogos. E aí fica o destaque final também para os 400 mil inscritos. Uma salva de palmas aí para o meu timão, pô. Aê. O canal do meu timão hoje chega a 400 mil inscritos aqui no YouTube do meu timão. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa comunidade mais corintiana da internet. Muito obrigado a cada um que está aqui conosco. E aí, em comemoração aos 400 mil inscritos aqui no YouTube do meu timão, vai aparecer o Faraldinho. Pode falar, Faraldo. Não, então, queria estender esse agradecimento, né? Também reforçá-lo, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente na live,
Muito obrigado, cara, por serem inscritos, por deixarem aí os joinhas, por aguentar o Vessa ao vivo todo dia agora, por também colaborar aqui, estarem sempre também na audiência do Redação Meu Timão, todo dia à noite, e aqui nas nossas transmissões dos jogos também. Mas além dos agora mais de 400 mil corintianos, eu também queria deixar um agradecimento especial aqui a todos os integrantes do Meu Timão, né, que de alguma parte aí, de alguma forma, fizeram, seguem fazendo, continuarão fazendo parte desse grande projeto aí que o Meu Timão entrou de cabeça na parte de vídeos e tal, especialmente aqui pro Vitor Gomes, o Vitinho, meu irmãozinho. Se não fosse ele, não tinha canal do Meu Timão. Se não fosse o Vitinho, não tinha canal do Meu Timão. Isso, não seja modesto, não seja modesto. É isso. Você é o pilar, você é a cabeça pensante deste canal. Tem o Pedro Henrique Souza também, que aparece pouco aqui, tá dando pouco as caras, mas aos poucos vocês vão conhecendo mais. O cara trabalha pra caramba também nos bastidores aqui do canal. E aí tem todo mundo que vocês já conhecem, tem Vitor Chicaroli, André Souza, vamos policiar pra falar certo aqui, Tomás Rosolino, tem o Iago Rudá, vocês estão vendo aí cada vez mais, tem o Rodrigo Vessone, Marco Belo também aparece bastante aqui com a gente, a Maiara já apareceu, Maiara Munhoz, Ana Paula Araújo, Júlia Raia, Giovana Duarte, Luiz Fabiani, Ulisses Lopresti, o Felipe Pereira, que vocês começaram a acompanhar aqui de narrador, o Cid Júnior e o Giovanni também, que vocês já conheceram, e aí falando de Meu Timão também, que estavam por esse canal aqui e que deram um gás nesse canal, o Vinícius Souza também, Larissa Lima, Rafaela Oliveira, Sara Tonon, que o Vitinho citou hoje, é muita gente para agradecer, e é claro, o Danilo Augusto, certo? Um agradecimento especial. Ô Maguila, vamos pro seu vídeo logo, Maguila, vai, para de enrolar. Pensa. Bora lá, hein? Olha lá, Iago. Que momento, hein? Mais uma. Ô, Farol, você tá parecendo um robô, cara. A dança é você, então. Dá licença. Eu gostei, cara. Gostei, mano. Ficou muito bom. Ficou muito bom. 10 mil inscritos, vamos colocar essa dancinha aqui no canal. Vamos colocar. E vamos colocar o Faraldo numa aula de zumba aí, pelo amor de Deus, velho. E depois vamos subir no YouTube, velho. Lucas Faraldo. Então, assim, eu não acho. Aí eu acho sacanagem com ele. Então vamos. Olha o Dom Ferreira aí te zoando. Eu acho que, para não fazer muita sacanagem, a cada 10 inscritos a gente põe. 10. Boa. Você já atualizou, já subiu 10. Vamos colocar de novo para encerrar. É isso, Faraldinho. Então, Valeu, um abraço a todos. Valeu, gente. Pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vocês são feras. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu. Dancinha, só para fechar, dancinha. Vou deixar só ela. Peraí, cadê? Isso.